É só isso por hoje? Só isso por hoje, Elaine. Então fique aqui, vamos conversar com a professora Suzana, já está conectada com a gente, não está? Não está, Robson? A professora Suzana Luz está conectada com a gente e ela vai falar, gente, para você que está se preparando para o Enem, ela vai trazer algumas dicas de redação. Como sempre, ela é rasa, né? Professora Suzana, a nossa rádio, e muito bom dia. Bom dia! Muito feliz de estar com vocês novamente. Quero mandar as minhas saudações para a minha comunidade Nossa Senhora Aparecida lá no Cochipó, onde trabalho desde 1985 e tenho grande orgulho de ser professora aqui em Cuiabá e também sempre ter colaborado ao mesmo tempo também com o trabalho da nossa igreja, né? Então, hoje estou aqui para falar sobre a redação do Enem e gostaria de colaborar com os ouvintes. Professora Suzana, só rezar não resolve, né? A gente tem que estudar, não é verdade? A gente tem que rezar para que Deus nos dê bastante força de vontade de estudar. Boa. E para as pessoas que estão se preparando, né, para esse dia de finalzinho de novembro, agora fazer as provas, uma dica que vale muito e ela é indispensável e vai ajudar muito na construção desse texto que tem grande peso na hora lá da pontuação. Com certeza. Vamos entender o seguinte, a prova do Enem nos dá 5 notas. Uma nota da prova de linguagem, uma nota da prova de humanas, de ciências da natureza e também nós temos a matemática. Matemática, ciências da natureza, humanas. Essas 4 provas, elas têm o TRI, que é um peso de acordo com acertos e erros. Mas a redação não. Ela vale 1000 pontos. E realmente, quem vai bem na redação tem a nota totalmente alavancada. Por isso que ela é tão temida. Também nas provas objetivas, o aluno chega ali e as questões estão prontas. Ele apenas tem que acertar qual está correta. E na prova de redação, ele acaba se colocando numa postura proativa. É ele que tem que criar a partir do tema que é dado. E o Enem, ele sempre traz uma novidade. Qual é? Você é apresentado a um tema para o qual você deve elaborar um problema, mostrar um problema relacionado e depois você tem que mostrar também a solução para esse problema. Professora, bom dia. Aqui é o Ian. Muito quando eu estava no ensino médio, terminando o ensino médio, onde a gente procurava um curso preparatório para fazer a prova do Enem e o nome da Suzana Luz era um nome bastante requisitado pelos alunos. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância de conhecer a atualidade, né? Ter acesso às notícias para a gente poder escrever uma boa redação, ainda que o tema não caia sobre algo que está sendo veiculado, né, na mídia naquele momento, mas porque é importante a gente estar sempre atento aos assuntos, às notícias, assistir aos jornais, ler aos jornais. Veja, o tema do Enem nunca é algo assim extraordinário, extravagante, de outro mundo. É sempre um tema que está ali relacionado com o nosso dia a dia. Então nós podemos pensar nos últimos temas, em que nós tivemos que falar sobre saúde mental. Imagine, em plena pandemia, como a nossa saúde mental ficou afetada. Porque estivemos em isolamento, porque tivemos medo. Mas basta dizer isso na redação, que nós ficamos isolados e que nós tivemos medo? Não. Eu tenho que demonstrar que durante esse período, eu me municiei, essa é a palavra, eu me municiei de informações que me permitem posteriormente, dentro do meu texto, para reforçar as minhas próprias ideias, eu possa fazer referências a outros textos. Esses outros textos devem emanar do próprio ensino médio, porque um dia um professor de sociologia talvez tenha falado das relações interpessoais, das relações tóxicas, das relações que são produtivas ou não, porque um professor de filosofia refletiu sobre o estar nesse mundo, o ser neste mundo, e eu, aluno interessado, fui ali, li com mais profundidade o que eu deveria ler, de tal forma que a hora que eu chego no Enem, eu consigo elaborar a minha tese
e sustentá-la com as ideias de outras pessoas, e a isso a gente chama de recurso de autoridade. Então, veja, isso que você falou é muito importante, porque afinal de contas, como que eu, né, o jovem, eu não, porque eu já vou para 51, domingo agora, eu vou completar 51, mas como que aquele jovem que está fazendo ensino médio, que teve à sua frente professores de história, geografia, ensinando sobre as questões relacionadas ao nosso país, à nossa realidade, como que eu vou defender a minha tese? Usando aqueles que já têm um know-how, me apoiando naqueles que me dão as informações. Então, na minha redação, na redação desse menino, dessa moça, que vão agora, domingo, fazer a prova de redação, eles vão fazer o quê? Eles vão alegar algo e dizer que isso já foi atestado por tal filósofo, por Santo Agostinho, que seja. Isso já foi atestado também e foi noticiado no site do Ministério da Educação. Olha, isso foi confirmado pelo jornal tal, né? Olha, conforme reportagem da radiodifusora. Então, esse jogo é algo que ocorre em todos os textos. A gente afirma e confirma com o texto que constitui aquilo que a gente chama de recurso de autoridade, a voz da autoridade. Professora Então, sim, Suzana, é importante que o aluno sempre esteja lendo, informado, para que ele possa formular a própria ideia e poder defendê-la com repertórios concretos. tá. Para a gente fechar esse momento tá muito bom, eu vou emendar na pergunta do Ian. Muitas pessoas preparam, todas preparam para a redação, mas para fazer a conclusão geralmente dá um branco, né? Não é que a pessoa não sabe o que vai escrever, mas dá aquele branco. Qual é a palavra ou as palavras-chave que pode estimular esse cérebro a relembrar aquilo que ele precisa colocar ali no texto? Então, veja, é um momento de muita tensão, a gente não pode esquecer disso. Talvez seja a primeira e grande prova, grande avaliação da vida do estudante, porque até então ele fez uma prova na escola, da qual ele pôde ter várias chances de recuperação. E agora nós estamos frente a uma prova que é uma vez no ano, e se ele não for bem sucedido agora, ele tem que esperar por mais um ano para poder realizá-la novamente. Então, tem uma coisa que eu falo sempre. Primeiro, chegou o momento da prova, faz a sua oração. Tenha calma de espírito, né? Respira, olha para o tema, grifa as palavras mais importantes do tema, leva para a sua folha de rascunho, vai para os textos de apoio, que terão lá 4, 5, 6 textos que vão dar informações para o estudante sobre aquela temática. Nesses textos de apoio, grifa as palavras mais importantes, porque vai ser nesse rumo que a sua redação terá que ir. A partir daí, o aluno tem que olhar para o tema, vamos supor o tema que falava sobre a democratização do acesso ao cinema. Eu tenho que pensar num problema relacionado, porque o Enem, na redação, vale 200 pontos, de 1.000 pontos, vale 200 pontos, o aluno, na conclusão, apresentar uma proposta interventiva que irá solucionar ou minimizar o problema que ele mesmo apresentou na introdução. Então, qual o problema que existe em relação ao acesso ao cinema? Muitas cidades não têm cinema, muitos cinemas têm um ingresso caro, o que segrega pessoas de baixa renda. Geralmente os cinemas estão colocados dentro de shoppings que já tem um custo para você poder estar ali no shopping. Nós não temos mais um cinema de rua. Então, o aluno de olho, atento a esse problema, ele vai desenvolver, vai falar da importância da arte na vida da pessoa, até que ele chega no momento da conclusão. E ali, obrigatoriamente, para ganhar nota, ele tem que apresentar 5 elementos. Ou seja, quem vai resolver esse problema? Com qual ação esse problema seria resolvido? Por quais meios? Ele tem que falar isso com detalhamento, ou seja, explicar direitinho e mostrar um efeito futuro dessas ações que seriam interventivas. E aí ele consegue ganhar 200 pontos.
Portanto, o aluno tem que colocar a cabeça no lugar. Essa foi a sua pergunta. Qual a dica? Concentre-se, acredite no seu potencial, acredite nas informações que você teve ao longo do ensino fundamental e ensino médio e faça uma boa prova. Uhum. E a palavra introdutória para começar essa conclusão poderia ser, por exemplo, portanto. Sim, ótimo. Portanto, é o elemento que a gente ensina para os alunos, porque na prova do Enem não se quer saber exatamente assim, a sua grande criatividade. Quer saber mais a sua criticidade, a sua capacidade de olhar para um problema, como já falei, e apontar uma solução. Então, não faz mal. Mas todo mundo vai escrever, portanto? Mas todo mundo vai escrever as palavras-chave do tema também, como na época que nós falamos sobre as questões de saúde mental. Como que você vai fazer um texto sem usar a palavra saúde, sem a palavra mental? Então, algumas palavras são obrigatórias e acabarão aparecendo, sim, durante o texto. Professora Suzana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. O nosso tempo já findou desse primeiro momento do jornal, mas a senhora sabe que tem espaço para outras participações, para outros bate-papo aqui e trazer essas orientações ouvintes. Ok, eu estou sempre à disposição, adoro falar com vocês e quero agradecer imensamente aos ouvintes que estiveram aí atentos. E desejar uma boa prova àqueles que vão para o Enem. Lembra que o Senhor é que escolhe o nosso destino. Às vezes a gente tem uma derrota hoje e não entende. Depois no futuro você tem uma grande porta que se abre, com uma oportunidade imensamente maior. Então entrega na mão de Deus e boa prova.